Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um encontro do Grupo de Estudos de Direitos Sistêmicos. E nós estamos dando continuidade ao livro, à leitura do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. Retomamos na página 55, Os Movimentos da Alma. Lembrando que nossos encontros, eles ficam gravados no canal do Hamilton Plácido da Rosa, no YouTube. E eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, horário de Brasília. E hoje nós temos como leitora Ana Maria. Muito obrigada, Ana Maria. E estamos sob a orientação do Renê. Obrigada, Renê. E eu já passo para você a palavra. Agradeço, Helena, pela introdução. Agradeço a presença de todos. Se houverem perguntas, a gente vai fazer pausas. Vocês podem colocar no chat, ou talvez você que esteja assistindo no YouTube possa também colocar no próprio canal do YouTube sua pergunta, que de alguma forma isso vai chegar aqui até nós. Sem mais delongas, por favor, Ana Maria Herder, vamos dar início à leitura de hoje. Muito obrigada. Os movimentos da alma. Fomos educados para ser responsáveis, mas justamente esse traço é a causa de muitas desgraças, fracassos, acidentes e suicídios, em consequência de propósitos como este. Eu sigo você, ou eu vou em seu lugar. Para escapar dessas consequências, o indivíduo precisa submeter-se a uma purificação que lhe permita transpor os limites impostos por essa consciência e ingressar noutro espaço onde reinam outras leis que o ajudam nessa superação. Esse é o espaço da alma, num sentido mais amplo, o espaço dos movimentos da alma. Aqui também está em jogo uma vinculação, mas essa ultrapassa os limites de nossa família e dos outros grupos a que pertencemos. Esses movimentos também podem ser chamados de movimentos de uma consciência, porém, de uma consciência mais compreensiva, que integra num todo maior o que antes estava separado. O caso do eidético. Como se manifestam os movimentos da alma e dessa consciência maior e mais abrangente? Citarei um exemplo. Um eidético no México pediu-me para fazer a constelação de sua família. Ele fora contaminado por um amigo que lhe ocultara o facto de ter contraído a doença. Na constelação, coloquei diante do eidético um representante de seu amigo. Eles ficaram frente a frente e se olharam por longo tempo. Então, tive uma luz sobre o movimento da alma do rapaz e levei-o a dizer ao amigo: eu esperava por isso. Portanto, algo totalmente diverso do que era de esperar. Mas a frase revelou-se verdadeira. Então, escolhi uma mulher para representar a doença e coloquei-a ao lado do amigo. O eidético se ajoelhou, abraçou os pés de ambos e lhes fez uma profunda referência, numa atitude de entrega. Foi um movimento da alma. Um movimento como esse é incompatível com o movimento habitual da consciência. Quando o rapaz se ajoelhou diante de ambos, levei-o a dizer a eles: eu aceito isso de vocês, do mesmo modo que um filho diz aos pais: eu aceito a vida de vocês. E foi totalmente verdadeiro. Assim, esses movimentos profundos da alma não temem o sofrimento e a morte. Sua dinâmica é totalmente diferente. O doente ficou em perfeita paz consigo mesmo e com o todo maior. Quando permitimos aos movimentos da alma que se desenvolvam e se desdobrem, eles sempre unem alguma coisa, conectando o que estava separado. O movimento profundo da alma é sempre um movimento de amor, onde tudo finalmente se une.
Obrigado, Ana. Vou fazer uma colocação nesse aspecto. Então, aqui, Hellinger deixa bem claro a questão do amor como aquilo que conecta, né? E, logicamente, cada sistema familiar ele tem suas formas de conexão, seus transes específicos de conexão. Mas eu gostaria de fazer uma diferenciação aqui, que é muito comum que a gente faça na psicologia, entre ego, a consciência do ego, e alma. A psicologia, na origem de sua palavra, é o estudo da alma, né? Sendo que psique é alma. A psicanálise seria a análise da alma. Só que, para adentrarem em campos, por assim dizer, científicos, a alma foi dissecada, né? E ela precisou ser tabulada, ela precisou ser transformada em comportamentos, de certa forma, sequenciados, que a gente pode prever, que a gente pode controlar, né? Que a gente pode estabelecer estatísticas. Essa é uma característica do ego, né? O ego racional controla e ele busca manter as coisas sob controle. E aí vem Beth e traz aqui um movimento de reverência a, a uma fatalidade, né, a um quadro, né, sintomático aí. E a frase que surge para Hellinger é: eu esperava por isso. Ele faz uma diferenciação aqui também na questão da aceitação, né? O movimento da alma é de aceitação. Quem está trabalhando muito essa temática é João Garriga, né? Assentimento. Aceitação e assentimento nem sempre passam pelo ego, porque o ego ele concorda ou discorda. O ego ele coloca numa caixinha ou na outra, certo, errado, né? Muitas vezes o ego ele está detrás daquela frase, a mente mente, né? Porque ele tem uma estrutura de pertencimento baseado numa boa consciência. Então, a boa consciência é isso, isso, isso. Tudo que não está nisso é uma má consciência, está errado, está feio, não basta. Quando Hellinger aqui fala dos movimentos da alma, ele também está falando dessa consciência espiritual de algo muito maior, né, que se coloca, né, em movimento. E aí a gente sai daquele eu sigo você, e entra num propósito a serviço do que eu estou dentro do sistema da família. E quando essas dinâmicas vêm à luz, e aí vem à luz a consciência familiar, consciência pessoal, de repente a gente percebe que nessa consciência espiritual muito maior, né, não havia certo e errado, não havia, como se diz, esse ou aquele caminho, tudo estava em sintonia com algo maior. Mas, de repente, meu amor cego e infantil e o amor que conecta meu pai, de minha mãe, de meu avô, minha avó, falam: esse preço não precisa ser pago, ele já foi pago. Então, teve uma época até que o Hellinger falava, né, da constelação familiar como um movimento da alma. E aí ele diferencia bastante a constelação familiar aí de uma psicoterapia, né, como a gente vê lá atrás em alguns textos dele, né, onde ele aproxima bastante a constelação familiar de um, entre aspas, método, né, da psicologia. Só que a constelação familiar como fenomenológica, ela observa esses movimentos de alma são diferentes no Celso e diferentes em mim. Por mais que o Celso, de repente, leve a temática
ciúmes do irmão e eu leve a temática ciúmes do irmão, quer dizer, é o mesmo tema, só que o Celso vem de um sistema, eu venho de outro, ele vem de uma história, eu venho de outro, e o momento onde o Celso está colocando esse tema não é necessariamente o momento em que eu coloco esse tema. Então tem todas essas partes, né, da consciência que a gente vai abarcar, mas não controlar, né? O controle seria novamente do ego. Então, eu acho muito interessante como Hellinger deixa isso claro, né? Não se trata aqui de controle, não se trata aqui de uma técnica para estabelecer, de uma abordagem para estabelecer qual que é o teu lugar certo, qual que é o teu lugar bom. Não é isso. Como isso está fluindo no seu sistema no sentido de conexão e desconexão. E a partir daí, você como adulto pode decidir se você segue isso ou se você abdica disso. Quando o Hellinger fala aqui, eles ficavam de frente a frente, se olhavam por um longo tempo. Então tive uma luz sobre os movimentos da alma do rapaz, né? Provavelmente o termo em alemão Ich habe dann eine Erklärung. Eu tive uma claridade, uma clarificação daquele fenômeno. É o que muitas vezes acontecia de repente quando um psicanalista fazia uma interpretação ou talvez uma tradução, uma descrição de um fenômeno inconsciente. Para a consciência, para o ego, aquilo era inconcebível. Por isso que aquilo vinha na forma de sonho, vinha na forma de sintoma, vinha numa linguagem que não é clara para o ego. O ego, às vezes, em sua rigidez, as coisas são ou pretas ou brancas. E aí, de repente, você vem com uma interpretação cinza, cor-de-rosa, arco-íris. Isso amplia. Isso amplia porque o branco também está nisso, o preto também está nisso, mas a gente está falando de várias cores, de várias partes. A gente está tendo um olhar mais ampliado, talvez mais sistêmico, não racionalista, não de ação e reação. Então, é interessante esse case, principalmente porque a gente está falando de níveis de consciência. A gente ficar atento aí que isso acontece, né? De repente, a Cláudia chega para mim e a Cláudia fala: Olha, eu tenho isso, eu tenho X e eu quero que você tire isso, né? Na constelação familiar a gente não trabalha isso, né? A gente vai escutar, né? A Cláudia tem X e aí ela vai falar: Eu quero que você tire isso. E eu não faço promessas nesse sentido. Eu falo, eu posso olhar junto com você para isso. Mas eu não posso te prometer que eu vou tirar isso de você. Porque talvez esse X que está com você, Cláudia, ele já está há muito tempo no sistema. Né? Ele estava com a mamãe, ele estava com a vovó, ele estava com a bisavó. E sim, dentro da lógica transgeracional, ele tem um sentido. Só que ele não é claro para o nosso ego. Né? Ele é uma coisa que tem que ser arrancada. Para o nosso ego, ele tem que ser arrancado, tem que ser limpado, tem que ser ordenado. E essa ordenação do ego é uma ordenação no sentido de organização lógica, racional. Aí tem o Hellinger e fala: estava aguardando por você sofrimento, dor, morte, finitude. Como assim eu estava aguardando por isso? Né? Então, ele trouxe à luz uma dinâmica oculta, inconsciente. Né? E, inclusive, o termo aqui, né? A gente não está falando de uma pessoa HIV positiva. Estamos falando de um aidético. A aidético é uma pessoa que já manifesta o quadro, né? Então, os sintomas estão manifestados, né? E é importante a gente saber de todas essas diferenciações, porque provavelmente esse cliente foi procurar, talvez, olhar para essa dinâmica, né? Do HIV, da AIDS, do sistema dele.
assim como muitos pacientes, às vezes até terminais, de câncer, buscavam o Hellinger para olhar para a dinâmica dentro do sistema do câncer. Não foram buscar um milagre, né, da sobrevivência, da salvação, mas olhar os fios por detrás dessa doença, né? Talvez um dia a gente leia esse livro aqui no grupo de estudos, né, Desatando Laços do Destino. Um livro muito bonito, que fala exatamente do sintoma e das posturas dos lugares que a gente ocupa de forma inconsciente, no amor cego, no amor infantil. Aqui, até aqui, alguém gostaria de fazer alguma colocação, uma leitura diferente, uma pergunta? Então, Ana, vamos ler mais um pouco, por favor? Só tem que abrir teu microfone, Ana. Agora foi. Consciência e doença, saúde e consciência. Os seus efeitos sensíveis, a saúde e a doença, são comparáveis à boa e à má consciência. Quando tudo corre bem em nossos relacionamentos, temos uma boa consciência, sentimos-nos acolhidos, seguros e integrados em nossa família e sentimos algo semelhante nos outros grupos a que pertencemos. Esse bom sentimento é vivido como inocência e, para a maioria das pessoas, é o mais belo e desejável dos sentimentos. Todas as homenagens e distinções que recebemos da família ou de outras pessoas confirmam e asseguram esse sentimento e o nosso direito de fazer parte dela. Algo semelhante se passa com a nossa saúde. Quando todos os nossos órgãos se harmonizam e quando o corpo, a alma e a mente cooperam e servem às necessidades da vida, sentimos-nos bem, saudáveis, leves e seguros, confiantes e voltados para a vida. Sob esse aspecto, a saúde funciona como a boa consciência. Tal como ela, é desejável, promete e traz felicidade. Quando agimos em nossos relacionamentos de uma maneira que compromete nossa vinculação à família, temos má consciência e nos sentimos culpados. Essa sensação é tão incômoda que nos força a mudar nosso comportamento para recuperar nosso direito de pertencer. Assim, do mesmo modo que a boa consciência, a má consciência está a serviço da vinculação e do bem-estar. Apesar de seu desconforto, ela também está a serviço da felicidade por seu objetivo e seus efeitos. Algo semelhante nos ocorre, muitas vezes, com a doença. Apesar de incômoda, dolorosa e frequentemente perigosa, ela nos força a pensar na saúde e a desenvolver esforços para recuperá-la. Desse modo, à semelhança da má consciência, a doença também contribui para uma vida melhor. Nesse sentido, ela é boa. Doença e boa consciência. Contudo, contudo, observamos que muitos doentes crónicos ou com risco de morte parecem felizes, apesar de doentes, ou por isso mesmo, como se a doença lhes proporcionasse uma boa consciência. Em outras palavras, a doença lhes dá a sensação de se sentirem vinculados, inocentes e acolhidos, do mesmo modo que outros se sentem felizes em sua boa consciência. Assim como outros sentem a inocência como o bem supremo e a máxima felicidade, a doença é útil a essas pessoas para conseguir ou preservar essa inocência. Dessa maneira, o anseio pela inocência pode favorecer a doença, pois a saúde parece colocar em risco a inocência. Com isso, a boa consciência impede de, ao mesmo
sabota, até mesmo sabota o correto tratamento da doença. Nesse caso, a saúde cria a má consciência e a doença proporciona a boa consciência. Como isso é possível? Só um instantinho, Ana. Ok. Eu vou fazer um parênteses de alguns casos que eu acompanhei nesse sentido que tem a ver com a análise transacional. Então, vocês lembram, né, que uma das bases de Bert Hellinger é a análise transacional e que Eric Berne desenvolveu a teoria do script de vida, roteiro de vida. Ou seja, todos nós nascemos com um roteiro de vida. Claro que ele não está claro para nós. Nós vamos descobrindo ele com o tempo. E eu já acompanhei algumas famílias em psicanálise onde a evidência, a trazer à tona esse script, trazer essa evidência, causava um grande conflito para o sistema. Especificamente, estou falando das mulheres que abdicam do casamento, abdicam de ter filhos, para serem cuidadoras. Cuidadoras do pai, cuidadoras da mãe, cuidadoras do irmão mais novo, do irmão mais velho. E isso vai bem enquanto não se olha para isso, né? Enquanto isso permanece como roteiro oculto, ok, o sistema está bem. E aí, de repente, a pessoa, né, faz um trabalho de análise, busca autoconhecimento, autodesenvolvimento, e ela percebe, tá, esse é meu lugar na família, mas eu não me sinto confortável com esse lugar. Existem pessoas que se sentem muito mal quando acessam o roteiro de vida, porque entram em contato com a má consciência. E elas não querem romper com aquele padrão. Elas querem manter aquele padrão, mas aquele padrão isso faz muito mal. Quando você estuda essas famílias, você percebe que são lugares um tanto quanto rígidos, né? Às vezes, são lugares falados na família. Não, não, você é a caçula. Você vai cuidar do seu pai e da sua mãe, né? E existem como que ordenamentos internos para isso. E a gente não está falando de um certo e errado, né? De um sentido moral. A gente está falando de boa ou má consciência. Se você segue dessa forma, está tudo certo, né? Se você rompe com isso, aí vem julgamentos do próprio sistema, né? Mas veja bem, na nossa família, os sacrifícios que sua avó fez, e os sacrifícios que seu bisavô fez, os sacrifícios que sua mãe, seu pai fez. É assim que você retribui, né? Com essa destemperança, com essa má educação, com esse descaso. Então, por isso que às vezes a gente brinca, né? A ignorância é uma bênção, né? Porque se a gente permanece ignorante, às vezes na boa consciência, tá tudo fluindo, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom, vamos seguir em frente. Agora, a gente começa a olhar o roteiro e fala, não, eu vou fazer de um jeito diferente, ok. Eu estou instaurando o novo. E lembra daquela frase do Bert Hellinger, as decisões nos deixam solitários, porque na hora que eu decido, eu me responsabilizo pela minha escolha. E muitas vezes, aquelas pessoas que estavam ao meu lado falam, não, se você decidiu isso, então você está sozinho. Enfim, é isso mesmo. Bom, esse foi apenas o fio que eu peguei. Eu lembrei de várias famílias onde acontece esse cuidado. Logicamente, estou colocando que é certo ou errado, que é bom ou ruim, mas o sofrimento, né, para o indivíduo de às vezes entrar em contato com esse script e não estar necessariamente de acordo com ele.
Alguma colocação ou a Ana segue mais um pouquinho? Vamos lá, Ana, por favor. O amor cego. Pela necessidade de fazer parte, a criança dentro de nós quer assemelhar-se a alguma pessoa querida, por exemplo, à sua mãe doente. Quando sofre o mesmo que a mãe, ela sente-se unida com a mãe no amor. Para conservar ou recuperar a saúde, essa criança precisa da bênção da mãe. E justamente quando a olha nos olhos, o mesmo amor que a fez adoecer permite e até mesmo exige que, com a bênção da mãe, faça tudo para recuperar sua saúde. Portanto, esse amor não deve considerar apenas o próprio coração. Deveria atentar também para o amor da mãe, que deseja o bem da criança mais do que o seu próprio. Em outras palavras, esse amor cego precisa abrir os olhos para que a criança, em vez de adoecer com inocência, fique sã com inocência. Muitas vezes, porém, esse amor cego conduz não somente à doença, mas também à morte, quando a criança diz à falecida mãe ou ao falecido pai: quero estar com você, quero seguir você. Esse anseio é irresistível em alguns doentes e requer muita força para fazê-los retornar à vida. Também aqui, o amor cego precisa abrir os olhos, encarando, por assim dizer, a pessoa querida que faleceu e percebendo que o anseio de estar com os mortos não alcança o fim desejado, pois a morte é mais do que um reencontro e causaria dor aos mortos se um vivo pensasse que sua morte lhe permitiria reunir-se a eles, proporcionando alegria a eles e a si mesmo. Nesse particular, é necessário haver um esclarecimento e uma compreensão depuradora de nossos desejos mágicos. Desse amor cego, também nasce a ideia de que é possível morrer em lugar de uma outra pessoa, para que ela se cure, continue viva ou não precise mais expiar por uma culpa sua, na pressuposição de que um tal sacrifício apagaria a culpa pessoal. Nesse contexto, a doença e a morte, que ocorreriam como consequência do amor, estão também associados à boa consciência. Instantinho, Ana. Eu já vou passar a palavra para a Vera, mas aqui eu só vou fazer um parênteses em relação a um movimento literário que a gente teve, né, que vocês devem lembrar, do ultrarromantismo, né? Um dos representantes era Lord Byron, né? E no ultrarromantismo se falava de amor até a morte, né? E se a gente pensar em Romeu e Julieta, a gente tem uma manifestação aí, mesmo não sendo Romeu e Julieta, sim, uma história bastante sistêmica. Mas é aquela questão, eu não posso viver num mundo onde você não está. Então, vou atrás de você. Vou me juntar a você. Esse é um amor que leva à morte, né? E o Hellinger colocou aqui, é um pensamento mágico, é um desejo mágico, é um desejo de continuar para além da vida, né? Perigoso, consequências perigosas. E é assim que uma criança ama. A criança, ela ama, às vezes, o pai, a mãe, o irmão, uma irmã, até as últimas consequências, né? E ela segue. E ela, às vezes, barganha. Se eu for, talvez mamãe fique, talvez papai fique. Ou até uma barganha ainda mais incompreensível do ponto de vista adulto. Não, se eu morrer, talvez o vovô volte. Talvez a vovó volte, né? Isso é tão concreto para as crianças que se a gente observar
em algumas histórias, alguns gibis, histórias de fantasia e tal, você vê exatamente isso. Você vê a pessoa voltando, né? Ah, o amor do personagem foi tamanho que a pessoa volta, né? Diferente do Harry Potter, eu achei muito interessante como a escritora fez isso no Harry Potter. E o Harry Potter, pouco antes de morrer, ele entra em contato com as imagens internas que ele tem de todo mundo que já morreu. O pai, a mãe, o tio, amigos. E ele pergunta para a mãe, fala, mãe, você está aqui? Ela fala, não, eu estou dentro do seu coração. E aí ele fala, putz, mas eu estou tão sozinho. E ela fala, não, você nunca teve. A gente sempre esteve aqui, mas é no seu coração. E aí ele pergunta para ela, fala, dói morrer? A mãe responde, é rápido. Né? Mas assim, não teve aquela coisa infantil de mascarar, não, então a mãe voltou, ressuscitou, né? A gente percebe isso muito no mundo dos quadrinhos, né? Tipo, o Batman já quebraram a espinha dele e tal, ele sempre volta de novo, ressuscita tal. No universo tanto da DC quanto da Marvel, os personagens voltam. Isso porque quem alimenta o universo dos gibis, e eu por muito tempo alimentei esse universo, crianças, jovens. A gente não quer o herói morto. Então traz de volta aí, dá um jeito. É mágico, o pensamento é mágico. Né? O Papaléguas não, o Coiote, ele cai lá de cima do abismo, até lá embaixo faz puff. Na cena seguinte ele está perseguindo o Papaléguas de novo. Né? Ou seja, no pensamento infantil, a morte não existe. Né? E ela leva isso a cabo concretamente. Então eu vou me sacrificar e eu vou trazer essa pessoa de volta. Ou eu vou lá buscar ela. Né? Quem conhece mitologia grega sabe que tiveram alguns personagens que fizeram isso. Foram lá para o Hades, né? E no mundo dos mortos trouxeram de volta no mundo dos vivos certas personalidades, né? Mas é um mito. Sim, o mito ele fala de desejo, né? Então eu não vou me lembrar agora de qual personagem foi, se foi Perseu ou se foi o próprio Hércules, mas existe essa história, né, de ir para o mundo dos mortos e trazer do reino dos mortos de volta para o reino dos vivos. Inclusive, através disso, esse imortal ele acabou recebendo uma honraria de pertencer ao Olimpo, né, poder ascender ao mundo dos deuses. Ou seja, isso está no imaginário, isso está no símbolo, né, da nossa mente. A gente vai encontrar isso na mitologia egípcia, a gente vai encontrar isso na mitologia hindu, a gente vai encontrar isso na mitologia nórdica. Né? Isso é uma manifestação o quê? Do nosso, sim, infantil, da nossa criança, do pensamento mágico. Tendo consciência disso, a gente consegue trabalhar com isso de uma forma mais saudável. Agora, se isso não é consciente, caminha para a morte, caminha para o fim. E às vezes isso leva a destinos funescos dentro do sistema familiar. Às vezes, através de uma constelação familiar, a gente mostra esse movimento. Ó, essa pessoa, ela está indo, ela vai se sacrificar. E como é esse sacrifício para o sistema? Muitas vezes a gente percebe que quando o representante fala, o pai ou a mãe, eu por você, a gente tem uma recusa do pai e da mãe. E o pai e a mãe falam, não, não, esse preço está pago. Eu por mim, você por você. Existem, logicamente, exceções. Por isso que o Hellinger falava, a gente tem que olhar cada caso em seu caso. Existem pais que falam, sim, você por mim. E isso é também um destino. Então, eu gosto de constelação fofa, né? No final todo mundo se abraça.
é fofo, mas não é real, né? Os sistemas são diferentes. O que atua nos sistemas familiares, isso que a gente chama de amor, né? A conexão, ela é singular em cada sistema. E o facilitador precisa realmente estar num lugar neutro, num lugar esvaziado, para que a moral dele não tente julgar o sistema da Helena, da Vera ou da Regina como mais bonito, mais feio. Ah, a constelação da Helena, gente, eu tive que levantar e bater palma. Que constelação é essa? A da Regina, não. Da Regina eu não gostei, não. Não. Apesar da Regina estar com essa lua maravilhosa atrás dela, obrigado, Regina, né, por nos brindar com essa imagem, né, da lua cheia. Eu acho que hoje ela é cheia. Da constelação dela eu não gostei, fiquei com cara feia. Gente, não é isso. Não trata disso, né? E, sim, o facilitador, às vezes, ele tem que intervir, né? Quando o pessoal quer bater palma na constelação. Ou a gente bate palma o tempo todo, vira foca aqui, ou a gente não bate palma, né? Porque senão a gente entra num registro de bom, mal, certo, errado, bonito, feio, né? É, e a gente não sabe no sistema do outro como são palmas, como que aquilo que eu tenho certeza que é bom é interpretado por sistema do outro. Então, o facilitador cuida para que o campo tenha essa atitude, essa postura retirada. É difícil, mas é para isso que o facilitador está lá. Ele cuida do campo. Zelador, né? O zelador do campo, né? Ele zela para que o campo possa se movimentar. O campo, não ele, né? Não a moral dele, não o certo e errado dele, não o ego do facilitador, não o ego do representante. O ego do cliente, sim. Às vezes o cliente vai soltar algumas coisas, tal, e vai falar, sua opinião, é o teu sistema, essa é a sua opinião. Mas vamos ver o que se mostra. Vera, abre o teu microfone e, por favor, coloque sua questão. Você pode Eu falar, Vera. não tô me vendo aqui na tela. A gente está te vendo. A gente está te vendo e está Ah, te é, ouvindo. na minha tela não está. Então, eu acho assim o que nós estamos falando super, né, interessante, importante, né? E para falar um pouquinho do roteiro ou do script de vida, o script ele é escolhido na criança, né? Quando na teoria da análise transacional. Ele é escolhido até os 8 anos de idade, ela traça aquele roteiro de vida, aquele script, sem dados de realidade, né? Você falou desse caso, às vezes uma pessoa da família, ela cuida dos pais, depois cuida do irmão, depois, né? Muitas vezes ela não tem consciência que ela está num roteiro, num script, não é? É inconsciente. Aí ela estaria numa boa consciência, porque ela está servindo toda a família? Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. Ela permanece pertencendo porque ela segue da forma como o script manda, né? Como o roteiro manda, mas não que ela tenha consciência desse script, né? Que foi a mesma coisa que depois o Jacob Moreno descobriu no psicodrama, né? Que você tinha lá o roteiro, você tinha que falar certas frases, e aí Moreno percebeu que a Vera ela ia fazer uma mãe severa, mas a forma como o rosto da Vera ficava e o tom de voz fazia com que o indivíduo falasse: Nossa, é igual minha mãe.
E aí Moreno percebeu, tem um fenômeno acontecendo aqui, não é só o roteiro, tem outra coisa também aí. Ele não entrou nisso, mas ele já estava descrevendo o campo. O campo está presente também no psicodrama. Por quê? Eu carrego o script dentro de mim e eu projeto para fora essas imagens. Eu projeto na Vera minha figura materna, por exemplo. Eu projeto no Celso, de repente, um amigo de infância meu. Eu faço isso o tempo todo. E muitas vezes, talvez na maioria das vezes, isso é inconsciente. Eu preciso fazer todo um trabalho, né, de análise, de percepção interna, para ver isso, né? Então, é aquilo que a gente fala de casamento entre dois psicanalistas, né? Ou dois psicólogos, né? Ou dá muito certo, né? Porque os dois abrem mão de ser psicólogo quando estão no relacionamento, porque sabem que isso vai dar ruim. Ou dá muito errado, porque um fica analisando o outro, né? Ó, agora você está projetando, tal, tal, tal. E aquela coisa. Funciona quando eu vou na minha analista, no meu psicólogo, e ele, né, eu dou essa autoridade para ele, eu me entrego ao processo e de repente ele fala: "E o que você acha que é isso? Como que você vê isso?" Eu percebo o script, eu percebo o roteiro, eu falo: "Nossa, estou fazendo de novo. Vera, é a 15ª vez que você aponta isso para mim. Nossa, eu acho que isso é meu." E não é assim. A gente cai do cavalo. A gente é o cavalo. A gente cai em si. Nossa, e eu não percebi isso. E aí eu vou todo feliz lá para casa, né? Contar para minha mãe, né? Vou pegar a Cláudia com minha mãe. Mãe, mãe, tava lá com a Vera. A Vera falou isso, isso, isso de mim, que eu faço isso, isso na minha vida. E eu faço mesmo. A Cláudia olha para mim e fala: "Eu falo isso desde que você tem 12 anos. Você precisa pagar essa mulher para descobrir uma coisa que todo mundo já sabe?" A questão é que eu não sabia. Eu não tinha chegado nessa verdade, né? Eu tive que fazer uma travessia, eu tinha que desenvolver essa percepção interna, né? Tornar consciente parte do meu script, né? E eu só vou traduzir uma coisa que você usou, Vera, né? Só para alguns colegas que talvez não conheçam, né, a análise transacional. A análise transacional, ela fala dos vários estados que a gente tem dentro da gente, que é, por exemplo, o estado de pais ou parentes, né? Mãe e pai, temos dentro da gente, o estado adulto e o estado criança. Então, nós temos vários estados criança dentro de nós, como a criança adaptada, a criança ferida, a criança livre, né? E sim, cada um desses, essa multidão de versões que me habita, às vezes estão na boa ou na má consciência. E às vezes, ao mesmo tempo, tem uma galera na boa consciência e outra galera na má consciência. E aí eu tenho o conflito interno. E se esse conflito interno é muito difícil de suportar, eu projeto para fora. E aí eu vou brigar com a esposa, vou brigar com o cachorro, vou brigar com o filho, com filha, com o professor, com todo mundo, né? Eu vou tentar, através dessa projeção das minhas imagens internas, lidar com o conflito. René, dá certo isso? Na maioria das vezes não, porque a gente está falando de movimentos inconscientes. Eu não tenho consciência que eu estou projetando na Helena, por exemplo, a imagem de uma professora de matemática que eu tive. Então tá a Helena lá ensinando yoga para mim. Renê, respira. E eu olho para ela e falo: nossa, aquela professora sempre me dava nota ruim, né? Tá, ela me dava nota ruim porque eu era ruim de matemática mesmo, né? Mas assim, na minha lógica infantil não tá certo isso, né? Minha mãe falou que eu sou muito inteligente. Como é que ela ousa me dar uma nota vermelha? E aí a Helena fala: Renê, você não tá respirando. E aí eu viro para ela e falo: não quero. Se eu não quero, eu não respiro. Helena fala: tá.
não está aqui na aula de yoga, né? Quer dizer, ela não vai entender minha resposta, porque eu estou no meu mundo interno, brigando aqui dentro, né? E eu não vou resolver isso. Eu só vou resolver quando eu perceber, nossa, eu projetei na Helena, minha professora de matemática, né? Isso geralmente acontece quando eu faço as pazes com minha professora de matemática, mesmo eu tendo 50, 60 anos. Eu finalmente percebo que aquela professora foi um agente de transformação. Tardio para mim, mas sim, percebo. Consegui fazer um resgate. Esse resgate se dá através da tomada de consciência. Tomada de consciência passa por essas várias personagens, essas várias personalidades que a gente tem dentro da gente, né? Renê, por que que eu não consigo perceber que eu tenho um monte de papéis ou personagens acontecendo dentro de mim? Ego, né? O ego, ele monopoliza tudo, ele transforma isso numa coisa certa, e aí eu vou responder para vocês. Falo, "Mas vocês não têm autocontrole? Eu tenho, o tempo todo. Eu consigo. Né? E o ego, ele tem isso, ele infla, né? Ele pode tudo, ele sabe tudo, né? Até, até o próximo minuto, né? Mas assim, ele se impõe dessa forma. É uma maneira falsa ou inflada de se manter no universo. Mas obrigado, Vera, por ter colocado essa questão, né, da inconsciência, porque sim, o roteiro não é consciente. A gente descobre ele, né? Inclusive, esse roteiro que eu estou fazendo aqui, né, de estar como facilitador de um grupo de estudos, ou de ser psicólogo, talvez parte desse roteiro saiba, parte, né? Agora, se alguém me perguntar de queimar roupa, mas Renê, por que que você é psicólogo? Talvez eu não consiga responder, né? Talvez eu consiga responder como eu sou, em que momentos eu percebo que faz sentido ser psicólogo, em que momentos eu vejo relações de ser psicólogo com a minha história familiar, né? E isso foge depois. Então, profissão. Quando a gente vê a escolha vocacional, tem muitas histórias, né? A pessoa escolheu ser médico porque não pôde entrar quando o pai precisou de um socorro, ele ficou de fora, ele era criança, mas ele não tinha a menor noção que escolheu ser médico por causa desse trauma, né? Então, a escolha profissional, às vezes, a gente vê muitas escolhas que já foram escolhidas pela criança, né? No script, daí vai. Agora, quando toma consciência, talvez, não precisa ser sempre numa análise ou numa psicoterapia, né? Mas quando toma consciência que você pode falar, não, estou feliz com essa profissão, ou eu não preciso mais seguir isso, né? Esse caminho que eu escolhi sem dados de realidade, totalmente inconsciente, né? E é, de certa forma, o que. Agora eu esqueci o nome dele, mas foi um dos estudiosos de mitologia e um dos grandes influenciadores da Jornada nas Estrelas, né? Da Guerra nas Estrelas, do Star Wars. Ele descreve a jornada do herói, né? E uma das partes da jornada do herói é a tomada de consciência, né? Então, chega um momento onde o Hércules percebe que os 12 trabalhos que ele faz servem a um propósito que não é só a glória, não é só a cidade dele que ele está resgatando, tem algo muito maior por detrás dessa jornada. E tem a ver com a tomada de consciência dele. Obrigado, Helena. Joseph Campbell, né? Ele escreve, né, sobre a jornada do herói, né? Foi um estudioso de Carl Gustav Jung, né? E Carl Gustav Jung traz muito mitologia à tona. E todos nós conseguimos, de repente, ver na nossa vida a jornada do herói que a gente está fazendo.
E talvez através da vocação, do propósito, fique mais claro essa jornada. Talvez através do nosso uso por drogas, nossos vícios, álcool, a gente perceba uma jornada do herói enviesada, inconsciente, né? Porque de repente a moral ela vai falar, não, isso daí não é uma jornada do herói. Isso é todo zoado, meu, isso é viciado. E o Hellinger já mostrou em várias constelações que aquele que está nesse lugar tem muita força. E ele carrega um fardo muito pesado pela família, que na psicologia, na teoria sistêmica familiar, a gente chama de bode expiatório, né? Essa figura que se sacrifica por muitos dentro do sistema familiar. Ronaldo, por favor. Não, eu só achei interessante essa colocação da Vera sobre a escolha profissional, né, que faz, porque eu até conversei isso com a minha mãe hoje. Meu pai teve vários problemas com os profissionais de direito, com advogados, né, por várias questões, né. Aí quando eu terminei o colegial, eu tinha 17 anos, eu falei, pai, eu quero fazer direito. Ele falou para mim assim, se você quiser fazer qualquer outra faculdade, eu pago para você, mas direito eu não pago, porque os advogados são isso, aquilo, aquilo outro, né? E tudo bem, falei, então eu não vou fazer nada. Aí quando eu tinha 27 anos, eu já tinha minha independência financeira, eu fui fazer faculdade, escolhi direito, né? Aí eu estava falando com a minha mãe, é interessante porque eu quis fazer direito para mostrar para ele que nem todos os advogados era isso ou aquilo outro que ele falava, né? E quando ele desencarnou em 2016, eu perdi a vontade de ser advogado. Foi a última vez que eu atuei como advogado em 2016, que eu estava atuando num processo eleitoral, né? E ele veio a falecer durante o processo eleitoral e terminou o processo eleitoral, eu parei de advogar. Aí eu falei, mãe, eu acho que daí eu precisava mostrar mais para ele que não, os advogados não é isso ou aquilo outro, né? Aí quando a Vera comentou, lembrei disso na hora, eu falei, olha, como é essa questão, né? Que a gente já tinha estudado isso em outros livros, né? Na origem do direito sistêmico, as outras questões, né? Mas é muito forte isso para a criança, porque eu vi meu pai ao longo dos anos tendo problemas com advogados, né? E aí ele tinha uma concepção. E aí eu falei, mãe, tá vendo? Mas ele tinha um orgulho de mim que era muito grande, né? Por eu ser um advogado que era diferente daquilo que ele acreditava. Porque eu falei, mãe, ninguém conhece todos os homens, né? Ah, nenhum homem presta. Nenhuma mulher conhece todos os homens, nenhuma mulher presta, nenhum homem conhece todas as mulheres. Todos os advogados são isso ou são aquilo, né? Todos, né? Eu falei, então é interessante. Eu falei, olha, realmente é um impactante na vida da gente mesmo, né? E eu tomei essa consciência depois de começar a estudar a constelação. Eu comecei em 2019. Sim, sim. E você, com a sua fala, Ronaldo, você me faz lembrar daquele trecho da música da Legião Urbana. Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. E assim segue, né? Lógico, existem preceitos na família, teorias, preconceitos, e às vezes a gente vai contra o pai exatamente porque a gente está a favor dele. É engraçado, é um cabo de guerra que mantém a conexão. Né? A gente se fala, nossa, mas você foi então contra seu pai? Não, não. Você foi para mostrar algo para o seu pai. Vai saber quantos estavam representados em você para mostrar o direito de uma outra forma ao seu pai. Ou vai saber da onde vem esse preconceito de seu pai, talvez não era só dele, né? Isso a gente tem em muitos sistemas familiares. Eu tenho uma história que eu conheço de um jovem que, assim, o pai deixou bem claro, você vai fazer direito, né? O seu avô é desembargador, eu sou advogado, você vai fazer direito. E o moleque queria fazer artes, né? Não, filho meu não é vagabundo, filho meu não é viado e outras coisas, né? Você vai fazer direito. Ele fez direito. No dia da formatura, ele pegou o canuto, levou para o pai, falou: pronto, tá aqui o direito. Agora eu vou fazer artes.
E, querendo ou não, ele teve que pagar, ele teve que dar o jeito dele de fazer arte. Mas assim, ele tinha feito direito, conseguiu ganhar dinheiro com direito e conseguiu pagar a formação dele. Então, ele não foi contra o pai, mas ele mostrou para o pai: eu vou fazer um pouco diferente do que você disse. Te respeito, mas eu vou fazer um pouco diferente, né? Então, isso não é excluir, isso não é, né, derrogar. Isso é com respeito você trazer o novo para dentro do sistema. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Vera. Pode falar ainda, Vera, aí a gente vai para você, Helena, tá? Ô, Renê, onde que está a boa e a má consciência? Por É, exemplo, esse caso, o rapaz acaba fazendo o que o pai gosta, ou aquela moça que cuida de toda a família. Enquanto ela está de acordo, tem uma boa consciência. Mas quando ela desobedece, ela precisa se levantar para poder enfrentar. Aí ela entra na má consciência, porque ela está desagradando todo mundo, isso traz peso, e a psicoterapia fortaleceria para que ela desse esse passo. Onde que está a boa e a má consciência em tudo isso? A gente pode ver isso? Ou cada caso é um caso? eu vou te responder do jeito que minha mãe me falava quando eu era pequeno, tá? E a gente tinha um livro infantil que falava de um diabinho na Alemanha que chamava Uli, né? E o Uli ficava do lado direito e o anjinho ficava do lado esquerdo. E sempre que o lado direito falava besteira, eu estava sob influência do diabinho e fazia coisa errada. Quando era o anjinho, eu fazia as coisas boas. E aí a gente vem para a consciência das constelações: de que lado está meu pai? De que lado está minha mãe? Né? Isso é só para fazer uma brincadeira com você. Mas para ficar mais claro essa coisa da boa ou da má consciência, sim, logicamente que a gente tem que olhar o que que é boa ou má consciência dentro do seu sistema, dentro do meu sistema, dentro do sistema do Ronaldo. Mas uma fórmula para a gente entender melhor isso é pertencimento e não pertencimento. A boa consciência, ela está alinhada aos preceitos de pertencimento daquele sistema. Então, o Ronaldo, é só uma brincadeira, tá, Ronaldo? O Ronaldo gosta de homens com cabelo curto e que chegam para ele e cumprimentam dando as mãos, né? Então eu chego de cabelo comprido e dou um tapa assim no ombro do Ronaldo e falo: e aí? E aí o Ronaldo fala: que falta de respeito, meu Deus, que moleque. Porque para ele, o certo é fazer do jeito que o pai dele ensinou, que o avô dele ensinou: homem de cabelo curto, das mãos, um aperto firme. São regras que a gente aprende Pertencimento à má consciência. muitas vezes. Muitas vezes. Ou O seja, que pertence é uma boa consciência. Para aquele indivíduo, na má consciência eu arrisco o meu pertencimento. Talvez dizer de uma outra é, forma, tá? é Então eu verdade. arrisco porque assim, eu sei que meu sistema não vai lidar bem com isso, mas eu arrisco. E aí entra talvez a minha postura infantil ou a adulta. O adulto, ele arrisca com consciência. A criança, ela arrisca às vezes por sacrifício. E aí às vezes não é uma má consciência, né? E aí é por isso que a gente tem que olhar cada caso. Às vezes o sacrifício da criança não é uma má consciência, é uma boa consciência, porque o sistema ele está esperando um sacrifício, ele está esperando que alguém ocupe esse lugar. E aí a gente volta para a história de Isaac, né? Leve seu filho para o alto da montanha e sacrifique ele para mostrar que você crê, tem fé em mim, né? É uma parábola, né? Sacrificar seu único filho, né? Para mostrar sua fé, né?
Mas é uma parábola que fala de boa ou má consciência. É que fala do preço pago pelo sistema. E existem sistemas onde má consciência não tem volta, você é excluído, você é segregado, você está fora. Tem outros sistemas que, através da sua má consciência, crescem. Porque a sua má consciência, como um filho pródigo, quando ele volta ao lar, traz novas paisagens, novos aprendizados. E aí os filhos que ficaram em casa e cuidaram do pai e do rebanho do pai falam: não é justo você fazer um banquete para ele. E o pai responde: o filho pródigo ao lar retorna. Ele foi o único que teve a coragem de sair debaixo da asa do pai e arriscar o novo. Lógico que isso é uma interpretação. A gente pode fazer outras aí. Mas essa temática do boa ou má consciência vai longe, tá, Vera? Mas, assim, essa questão de Então, pertencimento e não pertencimento ajuda. Isaac, no livro do Bert, ele dá três exemplos, né? Quando sacrifica o filho, quando o último exemplo é não sacrificar o filho e assumir a responsabilidade. Não, não tem esses três comparação? Eu li É, algumas vezes e vi que tem uma história que tem essas três comparações. Aí ele olha para a mulher, olha para o filho, olha para Deus, né, e decide não matar o filho. E eu se. não lembro do Isaac, eu lembro do filho pródigo. Ah, mas tem essas três, tem uma comparação. Um que não mata porque mata o cordeiro, outro não sei se mata, e o terceiro, ele fala assim, não, eu não vou contra, porque diz que aquilo era uma consciência dele, não era Deus falando. Era ele que tinha consciência que Deus falava. E ele resolve não matar o filho, e olha para a mulher e olha para o filho e não mata. Eu não sei em que livro que está, mas eu já Vou, vi. tá, vou te dar uma lição de casa, Vera, porque você literalmente provocou a gente agora. Procura essa referência para a gente e traz para o grupo, né? Essa referência da história de Isaac, a gente lê aqui e tenta olhar a partir de boa ou má consciência e de pertencimento. É um bom trecho, né? Legal, eu fiquei bem confusa. Eu achei mesmo que era o adulto que escolhia não obedecer a Deus e assumir a responsabilidade, mas como eu fui educada, né? Assim, eu não falava, mas será que isso é? Será que eu estou entendendo? E fiquei com a dúvida, né? Mas é legal, vamos esclarecer. Sim, sim, vamos ver como o Berto colocou isso e aí a gente coloca como estudo aqui, como reflexão. Óbvio que muitas vezes o Bert Hellinger faz isso nos textos dele, a gente lê e a gente contrapõe isso às nossas crenças, a nossa fé, a nossa teoria. E aí a gente não sabe se foi o Bert que falou, se foi a gente que falou, se foi o Freud que falou, se foi o Nietzsche que falou. Por isso que é legal. Vamos voltar lá pro Bom, original, vamos né? pesquisar. Vamos pesquisar e Legal. trazer aqui. Isso é muito bom. É para isso que o grupo de estudos está aqui. Então, se você trouxer, seja na aula do Marcos, seja na minha, a gente vai olhar esse texto à luz aí da boa ou má consciência, do pertencimento e não pertencimento. Tá? Legal, obrigada, obrigada, Renê. Obrigado, Vera. Por favor, Helena. Eu vou começar pelo final, então. Eu não tenho certeza se é no centro sentimos leveza. Eu lembro disso e Lembra? eu lembro e assim, agora toda a conversa que nós tivemos, eu tenho a sensação que realmente foi uma interpretação, do ego, vamos dizer assim, né? Mas ele faz as comparações, mas eu acho interessante. Depois eu também vou, se a gente não achar o livro, mas eu acho que talvez seja esse o livro. Vou procurar, obrigada. É, e, nossa, gente, a Vera hoje ela tá realmente provocando a gente, né? Ela começou a falar da questão da profissão,
E aí me veio uma percepção minha, né? Que e aí depois você falou da força, né? Então assim, quando essa pessoa ela segue para uma profissão, vou usar a profissão como exemplo que é mais fácil, que ela está seguindo, né, a boa consciência, ela depois que ela consegue ter um conhecimento mais de si, maior de si, eu vejo isso como uma força, né? Então, para a pessoa ter realmente seguido isso até o final, ela ganha uma força. E, e quando a pessoa se trabalha e ela tem essa consciência e ela é grata por tudo que ela recebeu, né? Apesar de, olha, fui não porque eu queria, mas, né? Como isso se expande? Essa é uma percepção que eu tenho, né? E aí, depois na sequência, a Vera veio com a outra pergunta, né? Ah, mas a má consciência, né? Isso, o trabalho de psicoterapia ajuda? E aí, assim, Vera, e para todos, né? Quanto mais a gente se trabalha esse autoconhecimento, isso ajuda. Eu falo isso por experiência própria, gente. A minha primeira profissão, até hoje, eu fico me perguntando por que que eu fui. Eu briguei com o psicólogo, porque ele falou que não era para eu fazer, e eu falei, eu vou, né? Eu vou. E foram mais de 20 anos nisso, e assim, e hoje eu tenho uma suspeita, né? Suspeita, que era sistêmico, né? E isso, gente, é uma força, porque mesmo brigando, eu prosperei. E hoje eu não estou mais nessa área e a minha vida eu sinto assim que está sempre prosperando, entendeu? Só que isso, gente, eu tenho essa consciência porque assim, eu me trabalho muito. Então, assim, trabalho de autoconhecimento eu acho primordial. E ainda assim eu me trabalho, mas ó, por isso que eu falei, eu suspeito que seja sistêmico, né? Não dá para afirmar nada. Mas eu acho que isso realmente ajuda. A gente tem que se conhecer, tem que trabalhar de todas as técnicas que a gente achar que é para nós e isso vai facilitar. E a má consciência não é fácil. Então, eu vejo que a gente fica sempre, sabe? Ah, boa consciência, má consciência. Você não consegue ficar ali, ó, fixo muito tempo. Mas se você não se trabalhar, rapidinho você volta para a boa consciência e você vai falar assim, ah, eu não quero isso aqui não. Entendeu? Então, acho que o que sustenta a gente realmente é esse autoconhecimento. E era isso, Renê. Até porque, né, Helena, se não houver boa consciência, a gente não conseguiria fazer um grupo de estudos, né? Então, precisamos, né, de certa forma, isso é, consciente e inconscientemente, a gente tem regras aqui, a gente tem coisas estabelecidas e coisas que não foram estabelecidas, mas que sempre tiveram aqui, né, respeito e tal, que estão alinhadas com a boa consciência. E, ao mesmo tempo, a gente tem as provocações, a gente tem aquelas perguntas que vêm de um sistema muito diferente. E aí eu vou pegar, de repente, o exemplo da Vera. A Vera, ela traz uma visão que é dela, que no sistema dela está certo, sempre foi daquele jeito. E ela coloca isso aqui, isso fica virulento, assim. Fala, meu, como que ela pode pensar isso? Tá, 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 tá. Quer dizer, sim, tese, antítese, síntese, isso vai movimentando. Quer dizer, se a gente só tiver a boa consciência, ai que fofo, né? Vamos ler todo mundo livro, bonitinho, tal, tal, tal. Ó, não quero que ninguém fala nada contra o que a Helena fala, o que o Renê fala, tal, tal, tal. Não, não dá para ser assim. Né? Vão ter pessoas que vão concordar, vão ter pessoas que vão discordar. A questão é realmente como que a gente vai colocar a concordância e a discordância. E eu acho que isso é uma coisa muito forte hoje no Brasil, quando a gente fala em democracia, né? Democracia é o fato de eu escutar você falar uma coisa que eu não concordo e mesmo assim escutar. Depois eu coloco a minha forma e mesmo que você não concorde, você escuta, né? E assim talvez eu aprenda algo com o que você falou e você algo comigo. Democracia não é, olha, eu vou falar, você vai ouvir, e meu lugar de fala, minha narrativa é melhor que a sua, então cale a boca. Não, isso não é democracia, né? Mas aí a gente entra também em boa e má consciência, né? Até
algo como um sistema político passa por boa ou má consciência, né? E a gente está falando de um coletivo muito grande. A política não são as pessoas que estão em Brasília, são todos, todos, lá de cima e lá de baixo, né? Isso é, isso é muito multifacetado, é muito forte, né? E tem muitas consciências aí no meio, boas e más, né? Então, que bom, né, que a Helena fala, né, que a terapia e o autoconhecimento são importantes. Às vezes eu me pergunto por que que eu insisto tanto nisso. Às vezes bate um arrependimento. Falo, pô, gente, estava tão tranquilo antes que eu não sabia disso. Mas eu concordo com você, Helena. Vamos, vai. Já tá assim, vamos. Vamos seguir, né, no despertar. O Hellinger tem uma parábola muito bonita da carruagem, né? Que os discípulos falam que o mestre ele é uma carruagem desgovernada, né? E existe uma parábola que eu não sei se é do Aristóteles que compara a carruagem ao corpo humano. Fala que o cavalo é a vontade, que o cocheiro é, é a razão, né? O ego, né? Para cá, para lá, tal, e que quem está sentado atrás é a alma, né? E às vezes a alma está dormindo, né? É muito interessante essa parábola que o Hellinger traz, porque não necessariamente o mestre sabe para onde ele está indo, né? O mestre, antes de mais nada, ele é um provocador. Ele, ele às vezes faz com que o discípulo chegue no destino, mas ele ainda não chegou. Aí você olha, como assim? Ele é o mestre. Ah, ele é um facilitador. Talvez ele não tenha chegado no caminho dele ainda. Ainda nem saiba para onde, né? E tem muitas histórias orientais que falam disso. O mestre é sábio, talvez para os outros. Para a própria vida dele, às vezes, ele é errante, né? Isso é para a gente dormir um pouco com essa boa e má consciência, porque ela não é fácil de ser encaixada. Gente, agradeço muito as provocações, as perguntas feitas. Vamos seguir no próximo com o Marcos, né? Se a Vera levar a história do Isaac, vai ser ótimo, né? Eu depois vou assistir o vídeo para ver como que vocês levaram isso adiante. Se for daqui a 2 semanas eu vou estar aqui, então a gente acompanha, né, também, né? Por favor, Helena, contigo. Grato, Ana, pela tua leitura. É um Obrigada a prazer. todos. Obrigada, Ana, pela leitura. Obrigada, Renê. Vera, venha sempre provocar a gente, viu? Não estou falando de provocação, mas é do bem. Faz a gente crescer, né? Acho que é bem legal. Gente, muito obrigada para todos que estiveram aqui hoje e até a próxima terça. Uma boa Obrigada. noite. Boa noite. Obrigada, obrigada, obrigada. Boa noite, ótima semana a todo Ah, mundo. Boa boa noite. noite, boa Pode, tá? semana. Obrigada. Manuela, não sei se você está aqui ainda volte. Ah, agora eu estou vendo que eu estou no celular. Obrigada. Tchau, boa Boa noite. noite, Boa boa noite. noite. Obrigada. Vamos ver.